Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. É muito forte, né? Abra sua Bíblia. Marcos 3. Marcos 3. Glória a Deus. Oh, glória, Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Amém? Marcos 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, primeiro se não amarrar o valente, então roubará a casa. Amém. Eu estava preocupado porque eu vi, Deus me deu essa frase, essa palavra, e eu queria descobrir quem que é esse valente. E na verdade, quem que é esse valente é? O diabo. Esse valente, ele é o diabo, do que Jesus está falando. Porque o diabo, eu estava meditando o tempo todo nessa palavra, aí essa parte de Marcos que eu li, tem Lucas 11, também 21, que fala, quando o valente guarda armado a casa e em segurança está tudo quanto tem. Aí eu fiquei pensando, que valente é esse, que guarda essa casa. E o que, olhando em Lucas 11, 21, fala também, Jesus considera Satanás como valente, que age na vida das pessoas, negligenciando a fé. Satanás age em forma de influenciar as pessoas. Influenciar, sempre influência, travando a vida das pessoas. Até me fez lembrar agora, que eu não tinha percebido nisso, eu falei influenciar, eu lembrei de uma palavra que eu preguei sobre as 10 influências, que fala sobre os 12 espias que foram sondar a terra prometida, e 10 dele foi uma influência bem mal. Quando foi relatar para Moisés o relato do que eles viram, então os 10 começaram a reclamar. A terra é boa, mas lá tem gigante, lá tem filho de Anak, lá que não sei o quê, lá não é próximo. É bem que ele falou, lá é assim. Então a influência desses 10 foram mal. Tanto é que quando Caleb falou, eia, calem a boca, se o Senhor nos prometeu a terra prometida, então subamos animosamente e possuamos. Porque o Senhor nos prometeu. Então a influência dos 10, como o Caleb falou, que o que subiram com ele, fizeram derreter o coração do povo. Fizeram destruir o coração do povo. Então eu vejo que Satanás, muitas das vezes, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes somos crente de fachada. Não é só porque louvamos e sentimos algumas vezes a presença de Deus, é sinal que Deus sempre está conosco. Porque há momentos de nossas vidas que o Satanás nos segura em algumas coisinhas, né? O pastor é um abençoado, mas pronto, Satanás já está agindo. Tal fulano canta bem, mas aí começam outras palavras. Então, aquela coisinha faz com que Satanás amarra a vida das pessoas. Que nem, quantas vezes, né? Na época, quando o meu casamento estava bem ruinzinho, às vezes a gente ia, quando eu conseguia levar minha esposa comigo, então a gente discutia em casa, e ia até sem dar a mão na rua, mas quando chegava perto da igreja, dá mãos aqui. Vamos chegar junto. Vamos chegar como casal abençoado, né? Vamos chegar como casal abençoado. Às vezes até se comporta diferente na frente da igreja. Eu amo minha esposa, até fala, mas chega em casa é diferente. Em outros lugares é diferente. E Satanás está amarrando a vida das pessoas. Uma coisa eu aprendi, olha só para você ver, que aqui ele fala em segurar os bens. Ninguém pode roubar os bens do valente, quer dizer, ninguém pode roubar os bens de Satanás, que é a vida das pessoas.
entrando na sua casa sem antes amarrar ele. O que é o valente? Diabo. E quem é os bens? Um dos bens que o diabo está amarrando. A alma das pessoas, a vida das pessoas, os seus dons e a sua finança também. Tem muitas pessoas que não prosperam porque dá lugar para o diabo agir. Quando, por exemplo, a sua esposa, o seu esposo te irritar, você briga, perdeu. 1 Pedro 3,7, marido, coabitais com a sua esposa com entendimento, dando honra para ela como vaso mais fraco, para que não seja interrompida as vossas orações. Quando discutimos dentro de casa, nós somos, as orações que a gente fez, foi perdido. Oração de monte foi perdido. A oração de lágrima foi perdido. As palavras que você ouviu nas pregações, foi perdido. A partir do momento que você fala, não, a partir de agora eu vou vigiar, eu não vou retrucar. Se a mulher está nervosa, deixa ela, né, pastor? Fugir da aparência do mal. Ou se o marido está nervoso, deixa ele quietinho, porque mulher tem essa mania. O marido está calado, o que foi? É outra? É não sei o quê, está pensando em quem? Não sei o quê. Aí irrita mais ainda e perde a benção. Então, qual é a forma de Satanás amarrar nossas vidas? Essas coisinhas. Então nós temos que cada vez mais vigiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Coisa que eu aprendi muito, ficar calado. Falar só o essencial. A própria Bíblia, acho que Provérbio fala que aquele que fala demais tropeça, né? Então eu falei, tem que falar menos. Falou coisinha para você que não gostou, deixa quieto, deixa quieto. Não são todas as coisas que nós devemos retrucar. Não é todas as coisas que a gente deve murmurar. Porque a murmuração não é de Deus. O povo que rodeou 40 anos no deserto, quem que morreu? Só os murmuradores. Então veja Satanás, ele é o valente da casa. Por que ele é o valente da casa? Você não tem força para lutar contra ele, né? Porque às vezes nossos filhos não vêm para Jesus, a esposa não vem para Jesus, o esposo não vem para Jesus, por causa de algumas atitudes nossas. Porque nós temos alguma coisa que o Satanás está usando. E na igreja, para quê? Para ser que nem você? Para que ir na igreja? Para ser igual a você, igualzinho? Não quero não. Então o diabo usa essas coisas. E um pouco mais atrás fala que a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Você quer viver bem, tem que estar unido. Eu sei, nós temos uma mania, muitas das vezes, a gente quer retrucar o que a pessoa fala. Mas você quer saber, a bênção maior é aquele que não retruca. Aquele que sofre calado, aquele que está ali acreditando no que Deus acha dele, não o que os outros acham. Eu falo isso com propriedade, porque eu passei muito por isso. Muitas acusações falsas contra a minha vida, minha família, pessoas já falaram tanto de mim. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou esse. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece. E o Senhor, todas as vezes, me honra. O Senhor tem me abençoado poderosamente. Graças a Deus por isso. E não deixando nada para o diabo ficar querendo agir. Então eu vejo assim, se você tem algo na sua vida que está te atrapalhando, que o valente está te amarrando naquilo ali, você precisa clamar ao Senhor, porque nós que permitimos as coisas, o que a palavra diz? Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, suas próprias coisas que a gente faz, a própria dívida que você faz, a própria acusação que você faz. Quando você julga, você será julgado. Então, peraí, se eu julgar e ser julgado da mesma medida, para que eu vou julgar então? Porque eu vou sofrer junto com ele. Para que eu vou julgar uma pessoa mal, sendo que depois alguém vai me julgar mal? Porque é a lei do retorno. Se você faz o bem volta. Se você faz o mal volta. Eu vejo assim também que
muitas das vezes, Deus é tão bom, e a gente não para pensar. Uma semente que você planta, vamos colocar aqui uma semente, um milho, vamos calcular com um milho. Você planta o milho, ele nasce, dá um pé, e dá algumas espigas, está arranhando. É que eu falei muito na rádio hoje. Você planta, nasce algumas espigas. Quantos milho dá na espiga? Bastante. Então a lei da semeadura. Se você plantar o bem, você vai colher bastante bem. Se você plantar o mal, vai nascer bastante mal. Porque a lei da semeadura, ela é abundante. Tanto para o lado errado como o lado certo. Então, o que nós devemos pensar? Eu vou começar a plantar só coisa boa. Deixa falar, deixa zombar, deixa fazer o que quiser. O importante é eu e Deus. Então, vamos amar uns aos outros. Nós somos todos necessitados da mesma misericórdia de Deus. E não vamos deixar o diabo nos amarrar por causa de picuinhas ou alguma coisa assim. Algumas coisas pequenas. E o diabo, ele faz isso. Ele amarra por coisa pequena. Uma besteirinha que você fez, ele fica te acusando o tempo todo. Aí você fica com vergonha e tal, e não quer falar, não quer agir, e fica ali. Eu sei que eu preciso de conserto. Eu sei, mas fica amarrado. E qual é a forma de desamarrar? A segunda parte aqui da bênção. Versículo 22. 11 e 22 de Lucas. É que eu estava meditando os dois juntos, que fala a mesma coisa, porém tem algumas coisas diferentes. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem que é esse mais valente? Jesus. Quando chamamos Jesus, faça parte da minha casa. Valente maior. Cuida dos meus filhos. Valente maior. Vai de encontro à necessidade do irmão que está com enfermidade. Porque se você ficar na inimizade dentro de casa, não vai prosperar coisa nenhuma. Vai ficar um contra o outro. Para que isso? O diabo está amarrando ali. A pessoa fica com vergonha de cear, pastor. Porque aquela divisão está dentro de casa e só ele sabe, nós não sabemos que está aqui. Chega aqui é uma briga espiritual. Vou ceiar para o pastor ver que estou ceando, mas em casa estou numa discussão, estou na briga, estou na desavença. Tem alguma coisa me amarrando. Aí ceia indignamente e o diabo está amarrando. Aí a pessoa morre, todo mundo fala, foi para a glória. Será que foi? Morreu na divisão. Morreu tapeando, morreu na mão do valente mais fraco. Então nós temos que vigiar o tempo todo, para a gente, quando nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós que o valente maior chegou, limpou a casa, ornou a casa, deu talento, deu amor, deu paz, deu alegria. O Espírito Santo deu tanta coisa boa para você. E por que você agora está entregando tudo na mão de Satanás? Então, eu vejo aqui que nós fomos limpos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está morando dentro de nós. Só que o diabo, após ele ser arrancado da pessoa, da casa da pessoa, de dentro de si, o diabo anda por lugares áridos e procurando quem que ele possa tomar posse. E a Bíblia está falando aqui, não encontrando, ele volta, ele fala, voltarei para a casa onde eu estava. E agora sim, depois que o diabo sai da sua casa, você para com os vícios, para com a bebida, para com o cigarro, para com todos a palavrão, essas coisas. O diabo vai dar um rolezinho e depois volta, fala assim, eu vou dar um tempo para ir pecar e eu vou entrar. E eu vou entrar e vou levar mais 7. Para arrebentar mesmo. Só que ele
dá uma volta e pega você de joelhos. Pega você orando. A hora que cria alguma coisinha que o casal não se combina, mas ele está ali. Eles vão discutir agora. Aí a esposa fala, não amor, não esquenta a cabeça não. Você derramou o café na mesa, mas eu lavo. Não tem problema. O diabo está ali doidinho. Eu vim para entrar. O diabo estava esperando. Seu cachorro, eu lavei o negócio, deixei branquinho, você vai suja. Cria uma confusão dentro de casa. O diabo está ali querendo tomar posse de você. Essas besteirinhas que o diabo pega. O diabo precisa de uma brecha. E depois ele traz 7. E depois fica difícil de sair. Tudo começa a piorar. Tudo começa a entortar para o seu lado. Tudo começa a bagunçar tudo. Quando vai ver, está um inferno a casa. E ainda pior. Aí a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor e não tem mais força. Aí entra aquela parte onde fala sobre se o sal for insípido, para mais nada presta, senão para ser lançado para os homens pisar. Ser coisa de escárnio, de zombaria. Olha lá o crente. Porque o crente nunca deixa de ser crente. Se você encontrar um crente cachaceiro, bebendo lá e caindo por ali, não fala lá o bêbado, ele fala lá o crente. Nem que fala crente ou crentinho, mas é crente. Já justamente para zombar, assim como aconteceu com o Sansão. Sansão, que foi lá, ficou preso entre as pilastras lá, para poder ser zombado, furaram os olhos dele, zombaram tudo. Até que depois eles foi se reconciliando com o Senhor e foi vindo a força novamente. Até que ele fez o que fez e morreu junto com os filisteus. E nós temos que vigiar para que a gente não caia nessa. É besteira brigar com uma toalhinha branca que caiu o café. Se você jogar uma aguinha na hora, se você jogar, que nem eu falei daquele dia, né? Eu faço, às vezes, né? Eu não gosto que fale dela, não. Abaixa a cabeça para ninguém saber que é você. Eu faço a comida, faço a mistura, faço o arrozinho, feijão, não sei o que, tudo bonitinho. Faço um cafezinho, coloco a xicrinha para ela lá quando chegar. A colherzinha, açúcar aqui, tá bonitinho. Lava a louça, tudo, tá tudo limpinho. Aí ela vem, você derrubou o pó no chão. Quer dizer, ela não prestou nada atenção que eu fiz para ela. Não prestou atenção que eu fiz a comida, que ela vai chegar tranquila, o cafezinho, tudo, a louça tudo limpinha. Mas só um pouquinho do pó que eu fui bater lá no lixinho e caiu. Pouquinha coisa. Tinha que falar assim, amorzinho, obrigado. Esse pozinho aqui, acabou o problema, gente. Eu estou dando exemplo de pouca coisa, só para dar ilustração no que a palavra está dizendo. Porque é a pequena coisa. Porque às vezes é uma coisinha tão pequena que você fala, quer separar, separa. Já falam logo em separação por causa de um pozinho que cai no chão. Não, ela não falou isso. Só está dando um exemplo, né? Só estou dando um exemplo. E o Senhor, que é o valente mais forte, Ele está disposto a nos abençoar, a nos proteger. Deus, Ele está prontinho para nos abençoar. Mas nós precisamos agir dessa forma, vigilante, para a gente não ser amarrado. E como fazer isso? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isso, ficar firmes.
firme no propósito. Pode falar de mim. Eu estou ali firme. Né? Pelo que eu sei, aquele que levanta a voz, ele perde o direito. E quem se cala, foi Jesus que disse que até o louco, quando se cala, ele se transforma em sábio. Não sei o que, não sei o que. Fala que nem Jesus. É você é isso, você é aquilo. Você que está dizendo. É você que diz. Você é o Messias? Você que diz. Agora ele falava que era Messias para quem precisava falar. Mas quando não era preciso falar que ele era o Messias, falava, você que está dizendo. É você que diz. A lei de Moisés manda apedrejar essa mulher até a morte no ato de adultério. O que você diz? Pensa direitinho. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Parar para refletir no que vai falar. Para que haja poder nas palavras. Se você retruca o que está sendo falado, você se torna igual a ele. Gálatas 6 fala assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha só, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Amado, calma, não é assim, pensa direito. Mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Você já viu? Você vai entrar numa confusão e acaba bagunçando mais ainda. Você chega e vai tentar solucionar um problema, uma discussão, principalmente mãe, né? O pai está chamando a atenção do filho e a mãe entra no meio. Mas é para entrar com mansidão. Não é para falar, aquela coisa toda. E é desse jeito. Com mansidão, calma. Encaminhar o tal. Encaminha o tal. Quem é o tal? É o tal que está na confusão. Encaminha o tal com espírito de mansidão. Calma, amorzinho. Vamos orar, vamos ver o que vai ser feito. Vamos pensar. Pense 2, 3, 4, 5 vezes para falar. Antes de soltar aquela palavra que mais amaldiçoa do que abençoa. É assim que funciona. Falei, terminar e levar a carga um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Cabra bom. E é desse jeito que funcionam as coisas. Tiago 1,19, põe aí. Vamos lá. Então, nós temos que revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela fala colocar o cinturão da verdade. E como vai colocar a sandália do Evangelho da Paz, sendo que não faz nada disso. Então, qualquer? Portanto, meus amados irmãos, todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto. Obrigado. Assim funciona. O corpo é desse jeito. Vai ficar amarrado? Qual valente que você quer? O mais fraco ou o mais forte? Vamos dar lugar para o valente mais forte agir, né? A primeira música que foi cantada, falou, nada pode parar ou impedir o seu poder, fazendo o inferno recuar. Como fazer o inferno recuar? É deixando Deus trabalhar. Jesus trabalhar em nós. Jesus limpar nós. Para com picuinhas dentro de casa. Você é abençoado aqui dentro e amaldiçoado lá na sua casa? Não. Tem que ser abençoado em todo canto. Qual que é a promessa de Abraão? Deus falou para ele, seja tu uma bênção. Você sendo uma bênção, a bênção vai espalhar dentro de casa. O inimigo, ele não age desse jeito. Fala sobre acho que é Mateus 5,13, se não falha a memória. Que fala sobre a semente. Ou é 13? Que fala sobre a semente. Que o semeador saiu para semear e quando foi de noite, o inimigo foi lá e semeou algumas sementinhas dele. Então o inimigo, ele faz isso. Ele faz isso. 5,13, né? Vós sois sal da terra, Mateus 13. E o inimigo, ele vem e começa a semear. O que é esse inimigo semear? Fofoquinha. Que vai atrapalhando. Uma vez eu contei, eu estava dentro da minha casa, a minha esposa ainda estava começando a querer seguir Jesus junto comigo. E chega um camarada lá, entra lá dentro de casa, eu morava lá nos fundos da minha mãe, tinha cachorro na frente. O camarada entrou, passou pelos cachorros, o cachorro nem viu ele.
Chegou lá no fundo, Pai do Senhor, querido. Falei, amém. Como que você entrou com os cachorros? Que cachorro? Não vi cachorro nenhum. Ah, eu só estou passando aqui porque a irmã tal mandou um abração e um beijão para você. Ah, tá. Tá bom. Vou te acompanhar até lá fora. Meia-noite, irmão. Aí eu, vamos lá, eu vou te acompanhar por causa dos cachorros. Cheguei lá no portão, falei assim, quer dizer que você deixou o diabo mesmo agir na sua vida? O que, irmão? Falei, o diabo te usou, rapaz. O diabo te usou. Eu estou tentando ganhar minha esposa para Jesus, para caminhar junto comigo, que você fala que a irmã tal mandou um abração e um beijão. Por que não falou só um abraço só? Teve que exagerar. A mulher, se falar isso, qualquer mulher, né? Já pensou, irmã? Fala assim, chegar lá na sua casa e falar, ô Josué, a irmã tal mandou um abração e um beijão para ele. Não arrumou encrenca, Josué? Falei, some da minha casa, meu filho. Quando foi no outro dia, foi lá na minha porta dizendo, você precisa pedir perdão para mim. Eu falei, rapaz, eu posso pedir perdão para você não perder a sua alma. Mas que você fez besteira, você fez. Eu estou tentando ganhar minha esposa para Jesus, você vem querendo destruir, rapaz. Para com isso. Nunca mais também. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, e de sorte que, entrando num barco e assentando-se, a toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu em pé dos caminhos, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um 100, outro 60, o outro 30, 100 por 1. 4 tipos de semente. Eu vejo na porcentagem, essas quatro terras diferentes, 4 lugares diferentes que caiu a semente. Uma foi na terra fértil. A palavra, quando está sendo pregada, ela está 100% sendo pregada. Só que cai no coração de uma pessoa que não tem raiz, outra que está cheia de pedra, outra que não sei o quê, e só uma parte, 25%, é o que recebe a palavra. E essa 25% que recebe a palavra é o que dá fruto. 30, 60, 100 por 1. É desse jeito. A palavra, que nem o pastor falou, a igreja está sendo falada a palavra. Que nem o apóstolo Paulo estava despedindo dele já e falou, eu não nada com vocês. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Doeu, rasgou o coração, deixou a gente bravo, deixou a gente, saiu, desapareceu, não quer aceitar. Problema seu. É a palavra que está sendo pregada. Nós, muitas das vezes, quando vem uma correção, a gente às vezes sente o baque, né? Teve uma vez que, quando eu estava lá na Madureira, eu comecei já com o pastor Isaías. E o pastor Isaías, aí eu tinha uns carrapichos ainda. Aí o pastor Isaías chegou assim e falou, sabe, Luiz Fernando, como que eu vou falar? Eu falei, rebenta, pastor. Pode falar, não vou desviar não. A correção vai me ajudar. Pode falar, pode arrebentar, não vou desviar não. Então a gente tem que ser assim. A palavra é dura, mas recebe a palavra dura. Porque ela é o que sara. Ela é o que nos deixa no caminho do Senhor. Porque quando nós somos ignorantes, fica que nem Provérbios 3, filhinhos. Né? Se você não der atenção, dê atenção à palavra. Não dá atenção, fazer o quê? Acontece isso, fica amarrado na mão de Satanás. Amém? Terminei certinho, né, pastor? Ô, glória!
Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês receberam a palavra de Deus direitinho. Amém? Palmas para o Senhor.